vida leve. Neste módulo, vamos falar sobre aspectos e características dos pranchões, seus tamanhos reais, as suas nomenclaturas e suas definições. Vamos falar também sobre as áreas de atuação do seu pranchão, assim como os blocos que compõem as suas construções e suas distintas composições de materiais. Longboards, 9 pés a 10 pés. Eles podem ter, como vocês vão acompanhar aí no vídeo, a sua composição clássica ou progressiva. Entretanto, eles podem ter a construção com blocos de EPS, que utilizam resina epóxi, ou blocos de poliuretano, que utilizam resina poliéster. Dessa maneira, as pranchas podem ser construídas de forma como monoquilha, atendendo uma única quilha, ou o sistema de 2+1, ou trifins, com quilhas estabilizadoras e uma quilha central. Tudo isso influi e interfere muito no processo de dinâmica e principalmente na característica daquilo que o longboarder se propõe, seja clássico ou progressivo. As pranchas podem sim atender e ter as mesmas definições em seu campo de atuação, sendo, dividimos o pranchão em 3 partes: a tail zone, a área central, juntamente com a sua área doce, que é onde eu considero que tudo pode acontecer, no sentido de manobrabilidade, idas ao nose do pranchão, e a nose zone, onde compomos as principais manobras de extensão, com hang 5, stretch 5 e hang 10, entre outras manobras que vamos abordar mais à frente, falando sobre as manobras em seu contexto mais amplo de aplicação. Entretanto, trabalhar toda essa dimensão com o trabalho de base, simulando o tamanho de sua prancha ao chão, como já dissemos anteriormente, vai facilitar todo o conjunto do trabalho do seu sistema de aprendizagem motora, bem como todo um trabalho de ligação nervosa, ou seja, muito mais que o ato de deslizar é também descobrir novos patamares de limite, conhecendo o seu pranchão. Então, dessa maneira, apresento a vocês, não de forma muito profunda, mas toda a definição do que são os equipamentos. O uso de leste, na forma em panturrilha ou até mesmo nos tornozelos, atribui níveis de segurança, mas sabemos que loggers mais experientes não utilizam este instrumento. Entretanto, vale a pena surfar com segurança, preservando também os seus braços, para que se perder a prancha, não vai remar tanto. Você fique ligado, no próximo bloco vamos falar sobre toda a sua definição e aplicação desses exercícios para o início da transição, onde no asfalto do mar os treinos não podem parar. Neste módulo, vamos falar de longboard. Em sua construção originalmente feitas em poliuretano e EPS, elas se definem como clássicas ou progressivas, na escala de 9 a 10 pés. Neste caso, temos 2 modelos aqui que definem a grande característica de que a rabeta pode influir diretamente no processo de viragem da prancha, assim como influir no processo de chegada ao nose, dando mais sustentação. Esses tipos de longboard, por sua vez, têm distintas definições e utilizações para determinados tipos de mares. Ondas mais cheias proporcionam outlines com sua extensão um pouco mais delineada.
Ondas mais cavadas permitem ao logger desfrutar com linhas e outlines mais arrojados, buscando linhas mais progressivas. Agora outro. Glider. Originalmente, sua construção se dá por pranchas que buscam linhas de curva e transições com mais elegância. Sua construção também se dá por poliuretano ou EPS, mas tem sua característica principal com os seus tamanhos em escala de 10 a 12 pés. Os equipamentos glider proporcionam ao longboarder, com mais maturidade, desenhar linhas e transições com mais intensidade. Ou seja, é um equipamento mais complexo, que exige um pouco mais de maturidade, um equipamento mais complexo, que exige do longboarder mais maturidade, mais níveis de consciência, até porque o seu nível de passagem e atuação sobre a prancha requer um pouco mais de dinamismo. Entretanto, tudo que equivale à diversão, esses equipamentos proporcionam ao longboarder muita diversão mesmo. Tudo pela onda perfeita. Até agora, falamos sobre inúmeras características dos pranchões, falamos das configurações das quilhas, mas temos que falar das quilhas. Seja ele um setup monoquilha ou 2+1, trifim, as quilhas oferecem ao longboarder uma grande diversidade de provar a sua prancha em suas mais variáveis opções. Conhecer o seu longboard também ajustar o controle, ajustar toda a dinâmica que uma quilha pode, diferentemente de outra, atribuir ao seu longboard, são inúmeras formas de você não precisar ter outra prancha, mas recomendo sempre um bom conjunto de quilhas para que você possa variar e ter mais sensibilidade apurada ao teste de cada uma. Entretanto, vamos falar das quilhas mais tradicionais. Nos anos 60, as tradicionais D-fins atribuíam aos longboarders uma estrutura muito sólida e muito rígida, deixando a prancha bem dura no processo de viragens, onde tão somente as viragens com mais direcionamento, com mais precisão ocorriam na utilização da área de tail do seu pranchão. Então, a força maior na pressão atribuindo a este tipo de quilha era muito maior do que outros modelos que vamos falar a seguir. A quilha pivô tem por característica facilitar a manobrabilidade no bico do pranchão. Entretanto, um foil bem acentuado permite trabalhar também grandes linhas de transição, viragens, cutbacks e, naturalmente, um efeito plástico muito bom na hora de manutenção de todas as condições de transição e curvas aos quais o seu pranchão é submetido. Quilha Flex, o modelo Alex Nost, tido como uma das minhas quilhas mais preferidas. Ela permite ao logger grande processo de transição e o fato dela possuir essa linha de flexibilidade também impulsiona o controle na hora de execução de nose. Entretanto, é uma quilha que eu diria para níveis mais avançados, mas vale a pena também a composição no seu quiller. Dois mais um ou processo trifim. São quilhas que favorecem grande projeção e velocidade devido aos estabilizadores laterais. Normalmente, optam por essas configurações longboarders mais progressivos e aqueles que têm ondas mais cavadas e necessitam de um torque melhor e com um pouco mais de velocidade
nas quais as quilhas 2+1 permitem. Dessa maneira, entendemos a importância das quilhas em sua configuração no setup de seu equipamento. Aproveito para deixar essa dica de que quanto mais quilhas você puder testar os seus equipamentos, melhor vai ser a sua desenvoltura e a sensibilidade no conhecimento do seu equipamento.